Capítulo 181, Atualização empresarial. Enquanto observavam o grupo de Brando sair da sala de conferências, os olhos de Boto e Komori ficaram frios. O tipo de lixo que costumava nos curvar e nos arranhar agora é ousado o suficiente para nos ameaçar. A boca de Komori abriu-se num sorriso sem humor. Afinal, como eles têm um novo mestre, naturalmente, devem mostrar sua lealdade a ele. Os velhos mestres perderam a influência, é claro. Boto fumou seu charuto e ponderou em voz alta. Mas agora não é hora de ficar preso a isso. É melhor começarmos a preparar nossa defesa contra o contra-ataque deles. Porque precisaríamos nos defender. De um lado, Komori bufou friamente. Que tal matarmos todos eles esta noite? Já descobrimos o hotel onde eles estão hospedados. Vamos apenas provocar um incêndio acidental, então poderemos escapar perfeitamente do escrutínio do público. Mas eles realmente contra-atacarão. Papari, que permaneceu em silêncio, agora falou com um sorriso gelado: este é o nosso território. Seja em termos de forças clandestinas ou de poder oficial, eles não podem competir conosco. Então, como eles vão? Estrondo. Houve um barulho repentino e alto ao lado do ouvido de Papari. Eles só viram um clarão de fogo antes de perderem a consciência no segundo seguinte. Um som estrondoso percorreu o centro da cidade. O som foi devastador. Todos os transeuntes gritaram em pânico e os carros estacionados na beira da estrada também soaram seus alarmes agudos. Os pedestres olharam para a origem do som, apenas para verem uma fumaça espessa saindo do prédio comercial da Tara Private Security Company, localizada no centro da cidade. Todo o 25º andar foi mergulhado em um oceano de chamas. O 25º andar era onde ficava a sala de conferências. Nesse momento, o grupo de Brando, que acabara de sair do elevador e nem havia saído do prédio comercial da Tara, apenas sentiu todo o prédio tremer. Então, todos saíram correndo do prédio e olharam para o telhado. O 25º andar, de onde acabaram de sair, foi completamente reduzido a cinzas. Apenas um incêndio sem fim se espalhava e a fumaça negra se transformava em uma nuvem de fumaça que era testemunhada por todos no centro da cidade. O que acabou de acontecer? Anthony ainda estava um pouco atordoado. A explosão aconteceu no chão em que estávamos. Acho que deve ser assim. Brando respirou fundo. Só então, de repente, ele se lembrou de ter perguntado ontem a Cheng Kao se ele iria com eles. Cheng Kao respondeu que tinha outro emprego. Agora ele sabia qual era o trabalho de Cheng Kao. No momento em que Brando e Sarah estavam se recuperando do choque, viram Cheng Kao sair do prédio com uma expressão indiferente. Enquanto isso, um carro parou na frente de Cheng Kao, bloqueando a visão de todos. Quando o carro partiu, Cheng Kao desapareceu. Vamos voltar primeiro. Brando chamou a atenção de todos. Todos entraram nos carros e saíram rapidamente do local. Meia hora depois, todos voltaram ao hotel onde estavam hospedados. Assim que entraram pela porta, viram Cheng Kao, que já assistia TV em silêncio no sofá. A emissora de TV transmitia uma reportagem sobre a explosão ocorrida no prédio da Tara Company. Senhor Anthony, senhora Jennifer, por favor, levantem-se e descansem primeiro. Pediremos mais instruções à empresa, disse Brando. Tudo bem, então vamos descansar por enquanto. Anthony lançou um longo olhar para Cheng Kao, que estava sentado no sofá, e depois transferiu todos para fora da sala. Quando não havia mais ninguém na sala, Brando franziu a testa e perguntou: Cheng Kao, se fizermos isso, as autoridades da nação arco-íris não retaliarão? Retaliar? Sim, Brando explicou. Se resolvermos o problema de forma privada, seja assassinando a outra parte ou utilizando outros meios, as autoridades não prestarão atenção. Mas se for feito desta maneira aos olhos do público, eles acharão difícil ignorar. Você não precisa se preocupar com isso. Cheng Kao acenou com a mão. Vários consórcios da América do Norte já visitaram a Câmara Municipal da Cidade do Cabo. Não só isso. Agora, Cheng Kao foi destacado para a tela da TV.
Brando assistiu para a TV e ouviu a atual âncora dizer: a causa do incidente foi apurada. A explosão na Tara Company ocorreu devido a um incêndio causado por um vazamento no gasoduto de gás natural. Um total de 12 pessoas morreram e mais de 30 morreram. Isso foi rápido. Ao ver isso, Brando não conseguiu deixar de respirar fundo. Embora tivesse acabado com a vida de mais de uma dúzia de pessoas, quando viu a rapidez com que a emissora de TV havia concluído o assunto, ficou surpreso ao ver como a vida era barata. A influência da Blackwatch Corporation excedeu em muito a sua estrutura de entendimento. Eu queria reunir todos em uma greve, mas não esperava que uma pessoa não aparecesse nesta reunião. Cheng Kao tirou uma folha de informações. Há um membro do Congresso Nacional que possui 6% das ações da Tara Company, vou deixá-lo com você. Seja por assassinato ou negociação, basta fazê-lo cuspir suas ações. Conseguimos. Brando assentiu e gentilmente pegou a folha de informações. Ele percebeu que as informações eram extremamente completas. Desde a infância do alvo até a sua vida atual, a experiência de vida e os gostos do homem foram todos claramente declarados. A extensão dessa coleta de informações mais uma vez surpreendeu Brando. Pode-se dizer que mesmo sem ele e Sarah, a Blackwatch ainda poderia facilmente eliminar esses obstáculos. Os papéis dele e de Sarah foram reduzidos ao nível mais baixo. Eles eram praticamente apenas reforços neste momento. A maneira rápida e resoluta de fazer as coisas, o poder de fazer o que quisessem e o sistema de inteligência incompreensível. Que tipo de empresa era essa? Um arrepio profundo invadiu o coração de Brando. Ao mesmo tempo, ele decidiu silenciosamente que, se possível, nunca enfrentaria esta empresa. No dia seguinte, Cheng Kao regressou à Namíbia de avião e Brando também localizou o último acionista que ainda possuía ações da Tara. No entanto, desta vez, as coisas correram muito mais suavemente. Depois de saber do destino que se abateu sobre os demais, o último acionista entregou alegremente suas ações. Neste ponto, a Tara Private Security Company era uma empresa de propriedade integral de Shen Shen. Shen Shen teve de assumir a Tara Private Security Company porque esta empresa tinha filiais e escritórios em mais de uma dúzia de países africanos. Ao adquirir Tara, Shen Shen conseguiu economizar tempo e esforço necessários para estabelecer uma fundação. Em vez disso, ele poderia estender a sua influência diretamente aos corações de vários países africanos. Atualmente, os clientes mais famosos da Tara Company eram Angola, Ruanda e Serra Leoa. Depois que tudo isso foi alcançado, a primeira coisa que Shen Shen fez foi reorganizar a empresa e renomear Tara Private Security Company como Tara Strategic Resource Ltd. Ele desenvolveu verticalmente os negócios da empresa, desde serviços mercenários e de segurança até os 3 principais serviços. Foram eles: mineração, transporte aéreo e segurança. Para este fim, Shen Shen canalizou outros 3 mil milhões de dólares para a Tara Company e fez uma encomenda em cada um dos 4 continentes, China continental, América do Norte, Mar do Norte e Europa, para comprar 22 aeronaves de transporte e 54 helicópteros de transporte. Estes seriam usados para gerir o negócio de transportes em África. A razão para isto foi preparar o caminho para o estabelecimento de um sistema industrial em África. Com um sistema industrial, seja nos GS Combat Suits ou na produção do T-800, teria mais espaço para crescer. Fim do capítulo. Capítulo 182, um negociante de armas de caridade. Desde que a Blacklight Biotechnology chegou à Namíbia, Walvis Bay esteve em constante agitação, sem parar para descansar um único dia. Naquela manhã, antes que a luz do dia tivesse penetrado na vasta neblina, ouviu-se a buzina de um navio tocando. A maioria dos residentes de Walvis Bay se virou durante o sono e continuou dormindo. Eles já estavam acostumados com isso. Neste momento, uma fileira de caminhões pesados estava estacionada silenciosamente em frente ao cais. Esses caminhões eram especializados. Eles podiam suportar cargas extremamente altas e transportar dezenas de toneladas de mercadorias por vez.
Muitos dos funcionários da alfândega da Namíbia não conseguiram esconder a sua inveja ao olharem para estas enormes feras de aço. Apenas um destes caminhões pesados seria suficiente para alimentar uma aldeia inteira. Esta empresa tinha centenas desses caminhões. No escritório da alfândega de Walvis Bay, o chefe da agência, que supostamente era a pessoa de mais alto escalão, levantou-se e serviu uma xícara de chá para cada pessoa sentada à mesa. Sentados à mesa estavam 2 velhos e um jovem. Um dos velhos tinha cabelos brancos e barba branca. Ele estava vestido com uniforme militar e tinha uma presença solene. O outro velho tinha uma expressão calma que o fazia parecer equilibrado. O jovem era um chinês de rosto comum. Pelo que parece, o cargueiro deve chegar em breve. Shen Shen pegou a xícara de chá, acenou com a cabeça para o chefe da sucursal em agradecimento e depois disse aos 2 velhos ao lado dele: "Vocês 2 vão esperar aqui ou vão comigo? Vamos juntos." O velho de uniforme militar levantou-se imediatamente e disse ansiosamente: "Eu realmente quero vê-los o mais rápido possível." Acontece que sinto o mesmo. O outro velho de cabelos brancos levantou-se também. O que vestia uniforme militar era o ministro da Defesa da Namíbia, Quintina, enquanto o outro homem era o ministro do Investimento e Energia, Zurama. Eles eram como amigos de Shen Shen de uma faixa etária diferente. Desde que Shen Shen construiu a Eco Science City, os 2 conspiraram estreitamente com ele. Shen Shen realizou muitos de seus planos e objetivos graças a eles e eles também ganharam dinheiro suficiente com Shen Shen que duraria até a próxima vida. Atualmente, devido às suas frequentes visitas à cidade ecocientífica para recuperação, os 2 ministros pareciam ambos energizados. Zurama levantou-se rapidamente e disse ao chefe da alfândega de Walvis Bay: "Chefe Han, você vem conosco." "Eu ficaria honrado." O chefe da alfândega assentiu rapidamente. Depois disso, os 4 foram juntos para o cais. No cais, um cargueiro gigantesco se aproximava lentamente. Desta distância, podiam ver dezenas de contêineres vermelhos e amarelos no cargueiro. Parecia que não havia muitos contentores, mas aqueles com olhos experientes perceberam imediatamente que a linha de água deste cargueiro era muito profunda. O grupo mudou-se para o cais. O ministro Zurama colocou os óculos, semicerrou os olhos e depois sorriu. "Parece que você trouxe muitas coisas boas desta vez. Tudo graças à sua ajuda no parlamento." Shen Shen sorriu suavemente enquanto observava o enorme cargueiro parando lentamente no cais. Depois disso, 2 grandes guindastes deram meia volta e começaram a descarregar a carga no cais. A alfândega abriu esses contêineres um a um para inspeção, de acordo com a regulamentação padrão. Porém, à medida que os contêineres eram abertos um após o outro, os trabalhadores que os abriam ficaram surpresos. Esses contêineres continham veículos blindados pintados com camuflagem escura. Esses tanques tinham cerca de 7 metros de comprimento e mais de 3 metros de largura. Eles eram como feras gigantes de metal com presas afiadas. O canhão da metralhadora de 30 mm e a metralhadora de 12,5 mm apresentados eram tão aterrorizantes quanto garras cruéis. Veículo de combate de infantaria Boomerang K-17. Enquanto olhava para o gigante de aço no container, o chefe da alfândega respirou fundo e sentiu as pernas tremerem. Ele esboçou um sorriso tímido para os 2 ministros. "Esta é a carga especial de que vocês 2 estavam falando. Fique tranquilo, esses veículos importados são aprovados pelo parlamento." A ministra Quintina sorriu. Enquanto falava, tirou um documento do bolso e entregou-o ao chefe da alfândega. Era o documento de aquisição dos militares. "Não se preocupe, esses veículos só ficam aqui por um tempo. Eventualmente, eles serão usados como suporte no exterior." Shen Shen deu um tapinha no ombro do chefe da sucursal de forma tranquilizadora. "São todos veículos civis destinados a missões de socorro em catástrofes e de ajuda humanitária internacional, e não tem nada a ver com operações militares." "Eu vejo." O chefe Han enxugou o suor frio da testa e assentiu rapidamente. Após o inventário dos recipientes amarelos, o lote de recipientes vermelhos também foi aberto.
De repente, uma enorme fera de aço, do tamanho de um ônibus, apareceu diante dos olhos de todos. Embora a hélice e os acessórios das armas tenham sido removidos deste gigante, seu comprimento ainda chegava a aterrorizantes 17 metros. Sua largura era de 2 metros e sua altura era próxima de 5 metros. Qualquer um que visse isso exclamaria em descrença. Era o helicóptero de ataque Mi-28N, a última geração de helicópteros de combate no continente do Mar do Norte. Foi usado para atacar forças blindadas inimigas e quaisquer forças ativas. O preço foi de cerca de 12 milhões de dólares cada. Como entusiasta militar, o coração do chefe Han apertou quando viu a coisa dentro do container. Todos os dados sobre este gigante de aço apareceram instintivamente em sua mente e seu coração inicialmente estável começou a pulsar irregularmente novamente. Não fique ansioso, chefe Han. Shen Shen viu que os olhos do homem estavam vazios e explicou imediatamente. Como disse anteriormente, como filantropo africano, certamente é razoável para mim usar um helicóptero para fornecer assistência humanitária internacional, certo? Em seguida, todos esperaram no cais até que toda a carga fosse descarregada. Depois de contados, havia 33 veículos de combate de infantaria Boomerang K-17 e 7 helicópteros de ataque Mi-28N. Depois de reembalar todos os tanques e helicópteros de ataque e carregá-los nos caminhões pesados, Shen Shen disse ao velho ansioso, Ministro Quintina, as mercadorias de 10 desses veículos aqui são suas agora. Agradeço a sua generosidade em nome dos militares namibianos, mas lembre-se da sua promessa. Se você não quer se tornar um inimigo da Namíbia, é melhor nunca usar essas máquinas em nosso território. A ministra Quintina lançou a Shen Shen um olhar longo e profundo e o lembrou. Fique tranquilo, sou apenas um empresário. Só estou interessado em dinheiro. Shen Shen assentiu, depois se virou e entrou no carro. O Jeep Wrangler se distanciou lentamente, com 30 caminhões Steyr pesados seguindo atrás como uma cobra gigante. Ao vê-los partir, o ministro Quintina deixou cair o sorriso. Ele olhou para os 10 contêineres deixados para a Namíbia com um traço de tristeza. Não posso acreditar que os tanques e aeronaves mais avançados, com os quais nosso exército sempre sonhou, sejam na verdade um presente de uma empresa privada. Não há necessidade disso, ministro Quintina. Tsurama balançou a cabeça. Não é que não amemos este país, mas ele é muito jovem. Temos que vê-lo crescer pouco a pouco. Acredito que esse dia não esteja muito longe. Espero que sim. O velho de traje militar assentiu e suspirou silenciosamente enquanto olhava para o céu. Fim do capítulo. Capítulo 183, Tara Estratégica Resource Ltd. Shen Shen delineou uma área no sul da Eco Science City. Uma equipe de construção chegou e começou a construir novos edifícios. No entanto, ao contrário das áreas residenciais e comerciais, esta foi planeada como uma zona industrial. A zona industrial ficou a cerca de 10 quilômetros da cidade e foi construída ao lado da usina nuclear em construção. Várias fábricas de eletrônicos e fábricas mecânicas foram construídas aqui. Ao mesmo tempo, a Blacklight Biotechnology assinou um pedido de compra com a Air Namíbia. A Blacklight Biotechnology reconstruiu o Aeroporto Internacional de Walvis Bay, o que incluiu a extensão e o alargamento da pista original e a adição de mais 3 pistas novas que continham mais de 1.800 metros de comprimento e mais de 40 metros de largura. Além disso, o projeto de investigação incluiu também a ampliação da capacidade do depósito de combustíveis e a melhoria do abastecimento de água, energia e outras instalações protegidas. Após a confirmação, o código do aeródromo do novo Aeroporto Internacional de Walvis Bay seria atualizado do 3C original para 4D. Também seria atualizado o segundo maior aeroporto oficial da Namíbia para o maior aeroporto do país. Só seria capaz de acomodar as idas e vindas das dezenas de aviões de transporte da Tara Strategic Resource depois que mais pistas fossem construídas. Com o mercado estabelecido pela anterior Tara Company, assim que o avião de transporte entrou em operação, recebeu imediatamente encomendas de vários países, incluindo Somália,
Congo, República Centro-Africana e Sudão. Eles deveriam transportar todo tipo de suprimentos para esses países que foram devastados pelas guerras ao longo do ano. Além disso, a nova companhia Tara também enviou veículos blindados e helicópteros de ataque para essas áreas em nome da assistência humanitária, ajudando o governo a reprimir as forças rebeldes. Devido à sua disciplina organizacional rápida e rigorosa e à sua suprema proficiência em combate, recebeu elogios unânimes de clientes em todo o mundo. A anterior Tara Private Security Company havia criado muitos recordes lendários de ganhar mais usando menos. Por exemplo, durante o conflito civil na Serra Leoa, o exército rebelde, Frente Unida Revolucionária, atacou ferozmente, fazendo com que as forças governamentais recuassem continuamente. O governo não teve escolha senão assinar um contrato de 2 anos com a Tara Company, que então enviou 300 mercenários para ajudar as forças governamentais em combate. Em poucos meses, o exército rebelde foi totalmente derrotado e teve de assinar um acordo de paz com o exército governamental. Num único campo de batalha local, a Companhia Tara, com apenas 60 mercenários, lutou contra o ataque de uma semana do exército rebelde da Serra Leoa, que tinha mais de 1000 soldados. Noutro caso, a Tara Company enviou uma vez uma pequena força mercenária para o Ruanda, conseguindo subjugar a crise no Ruanda em poucos dias e ganhando facilmente dezenas de milhões de dólares. Como outro exemplo, depois de o governo angolano ter assinado um contrato com Tara, os rebeldes locais não conseguiram resistir à pressão e tiveram de concordar com uma negociação. O governo angolano pagou 60 milhões de dólares por isto e o preço pago por Tara na altura foi apenas a morte de 20 mercenários. A companhia Tara criou continuamente recordes incríveis, não por causa das habilidades de elite dos mercenários da empresa, mas porque seus oponentes eram muito fracos. No continente africano, os adversários da companhia Tara seriam um grupo de pessoas comuns sem formação profissional. Entre eles, havia até algumas crianças com menos de 10 anos. Essas crianças mal tinham aprendido a atirar antes de serem enviadas para a linha de frente com um AK-47 enferrujado. Por outro lado, a Tara Private Security Company era apoiada por veículos blindados e helicópteros de ataque, e os mercenários também eram forças especiais aposentadas que receberam bom treinamento militar. Em particular, este grupo de mercenários aderiu a um princípio durante todas as suas batalhas. Nunca entre em uma área de combate sem apoio de fogo de helicóptero. Hoje, Shen Shen continuou exercendo seu domínio em termos de equipamento. Os antiquados veículos blindados e helicópteros de ataque da empresa foram embalados e vendidos a governos africanos. Os novos equipamentos foram o veículo de combate de infantaria K-Boomerang K-17 importado do continente do Mar do Norte e o helicóptero de ataque Mi-28N. Mesmo deixando de lado o desempenho destas armas produzidas no continente do Mar do Norte, no mínimo, foram surpreendentemente eficazes no esmagamento dos exércitos nativos em África. Em termos de remuneração, Shen Shen fez o que a empresa anterior havia feito. Se estes países não tivessem dinheiro para pagar, poderiam usar diamantes e vários metais raros como substitutos ou mesmo os direitos mineiros de minas de metais raros. Foi por isso que Shen Shen reorganizou a empresa em uma empresa de recursos estratégicos com 3 negócios: mineração, transporte aéreo e segurança. A mineração destes recursos era muito mais valiosa do que qualquer pagamento em dólares americanos. Para lidar com o enorme mercado na África, Shen Shen até enviou o primeiro lote de 50 cavaleiros negros e antes do nascimento do segundo lote de 300 cavaleiros negros, ele adicionou um terceiro lote de cavaleiros negros, totalizando mais de 1000. Na base experimental Spire, foi construída uma fábrica de clones. Esta fábrica parecia um pequeno edifício, dividido em 3 andares. Cada um desses andares poderia acomodar 500 incubadoras de vida. Neste ponto, dezenas de pesquisadores científicos em toda a fábrica estavam constantemente movimentados com a ajuda de máquinas, cuidando desses clones recém-nascidos semelhantes a fetos. Há algum tempo, a tecnologia de Li Lei e Hannibal teve outro avanço.
O uso de vários hormônios de crescimento e um suprimento suficiente de cálcio e proteína, em uma determinada proporção fixa, poderia acelerar o nascimento de clones humanos. Inicialmente, eles levariam 1 ano para atingir o corpo adulto, esse período foi reduzido para meio ano. Em outras palavras, os 1.300 clones do Cavaleiro Negro aqui poderiam se tornar a nova força de combate de Shen Shen em apenas meio ano, no máximo. A razão pela qual tantos lutadores clones foram necessários foi que Shen Shen estava em um período de rápido desenvolvimento. Assim, a construção e o desenvolvimento eram necessários em todos os lugares. Por exemplo, o laboratório subterrâneo foi originalmente construído por uma equipa de construção privada da China continental. Para manter segredo, essas pessoas foram vigiadas 24 horas por dia durante o período de construção e não foram autorizadas a se comunicar com o mundo exterior. O preço que Shen Shen teve que pagar foi, portanto, 3 vezes o salário normal, mais vários apaziguamentos. O dinheiro não era o problema. A questão é que, afinal, os humanos não eram máquinas. Durante o processo de construção, ocorreram 2 casos de vazamento de informações. Felizmente, o Little X estava monitorando o local, então a informação foi retirada pelo Little X assim que foi postada na internet. Depois disso, quem vazou a informação naturalmente acabou desaparecendo da face da Terra. Além disso, quanto mais tempo a obra demorava, menor era a eficiência destas equipas de construção. Houve até incidentes de pânico e greves, e foi preciso muito esforço para apaziguar a todos. Após a conclusão da construção do laboratório subterrâneo, todos passaram por um procedimento para apagar suas memórias aqui. Embora o projeto tenha sido bem sucedido no final, Shen Shen, que passou por muitas reviravoltas, entendeu muito bem que as equipes de construção comuns não eram confiáveis. Além disso, esta era apenas uma base experimental subterrânea com um pouco de engenharia. Não seria ainda mais problemático se ele quisesse construir uma base militar secreta maior no continente antártico no futuro? Portanto, Shen Shen estava se preparando para estabelecer sozinho uma equipe de construção e engenharia. Os funcionários tinham os clones que sempre trabalhavam duro e que não recebiam nenhum salário enquanto trabalhavam com eficiência máxima. Como esses clones, tanto a eficiência quanto a confidencialidade da empresa seriam bastante melhoradas. Poderíamos dizer que é a mão de obra mais barata. Mesmo que fossem atacados, eles poderiam pegar em armas e transformar-se instantaneamente em máquinas mortíferas de matar. Estes eram os Cavaleiros Negros que, no plano de Shen Shen, se tornariam uma unidade de engenharia e também uma força de combate. Fim do capítulo. Capítulo 184, Usina Nuclear concluída. Shen Shen sentou-se no Jeep Wrangler e olhou silenciosamente pela janela. No horizonte, 4 enormes chamadas podiam ser vistas elevando-se silenciosamente acima do horizonte como pilares do céu. No entanto, Shen Shen sabia que não se tratava de chaminés, mas de torres de resfriamento de uma usina nuclear. Logicamente, uma central nuclear construída à beira-mar não necessitaria de torres de refrigeração. Em vez disso, utilizaria um método de resfriamento direto, extraindo diretamente a água do mar para esfriar e, em seguida, descarregando a água do mar que absorveu o calor de volta ao oceano. Afinal, o próprio oceano tinha um enorme volume de água. A qualidade e a temperatura da água não mudariam apenas por causa de uma pequena quantidade de descarga. Assim, isso economizaria custos. Foi por isso que a maioria das usinas nucleares foram planejadas para serem construídas à beira-mar. Quanto a estas torres de refrigeração, foram o resultado de um compromisso. Shen Shen e o Ministério da Proteção Ambiental da Namíbia chegaram a um acordo que, para evitar acidentes na central nuclear, a central nuclear da Blacklight Biotechnology teria 2 sistemas de dissipação de calor, nomeadamente, arrefecimento direto utilizando água do mar e arrefecimento através de torres de condensação. Atualmente, Shen Shen estava correndo em direção à usina nuclear concluída. Após 18 meses de construção, a usina nuclear Blacklight finalmente foi concluída e pronta para iniciar sua operação experimental.
Em ambos os lados da estrada havia torres de transmissão de alta tensão a cada 100 metros. Essas torres de ferro de 30 metros de altura estendiam-se desde a usina nuclear até a Eco Science City, depois continuavam em direção a Walvis Bay, Swakopmund e cidades costeiras como Lotiskas-Bacon. Estas torres formavam um fio único que percorria toda a paisagem do deserto africano. Assim que a central nuclear começasse a gerar eletricidade, seria capaz de transmitir esta eletricidade a milhares de lares. A estrada utilizada para a construção, que já foi extremamente movimentada, ficou completamente deserta após a conclusão da usina nuclear. Afinal, a estrada terminava na usina nuclear Blacklight. Ninguém colocaria os pés aqui, exceto os funcionários da Blacklight Biotechnology e os turistas. À medida que se aproximavam das 4 torres de resfriamento que pareciam pilares do céu, Shen gradualmente viu o portão da usina nuclear. Nessa altura, uma grande bandeira vermelha estava pendurada no portão da central nuclear. Sobre ele, em fonte branca, estavam as palavras, celebrando a conclusão oficial da usina nuclear de biotecnologia Blacklight na Namíbia. No portão, os líderes da equipe de engenharia esperavam do lado de fora, prontos para receber Shen. Um figurão de alto nível da Corporação Nuclear Nacional da China havia chegado para o lançamento da operação experimental. Depois que a carreata de Shen parou diante do portão, Shen saiu lentamente do carro. No portão, o grupo da equipe de engenharia aproximou-se dele. Chefe Shen, parabéns! Assim que Shen desceu do carro, antes mesmo de encontrar o equilíbrio, o chinês careca à frente deles já estava se aproximando enquanto estendia com entusiasmo as 2 mãos. Chefe Shen, parabéns pela conclusão de sua usina nuclear. De jeito nenhum. Eu não teria sido capaz de construir esta usina nuclear sem a sua ajuda, Diretor Wang, e sua equipe de construção. Shen deu um sorriso largo e brilhante. Eu deveria estar agradecendo a você. Hahaha, então vamos agradecer e parabenizar uns aos outros. O careca ergueu a cabeça e gargalhou. Enquanto os dois conversavam, vários repórteres próximos a eles tiravam fotos enquanto suas câmeras clicavam incessantemente. Shen olhou para eles. Todas as etiquetas desses repórteres traziam as letras CCTV. Vamos, não vou mais tagarelar. Deixe-me apresentar-lhe as instalações internas da usina nuclear. O careca liderou o caminho com entusiasmo. Além disso, ao meio-dia, realizaremos a cerimônia de enchimento das barras de combustível nuclear e iniciaremos oficialmente a operação experimental. Vou deixar isso para você então, Diretor Wang. Shen acenou com a cabeça em agradecimento. Ele entrou na usina nuclear, seguido pelos cliques das câmeras. A usina nuclear Blacklight cobre uma área de 15 km², dos quais o comprimento é de 5 km e a largura é de 3 km. Consiste em 42 edifícios grandes e pequenos, incluindo as 5 zonas, a ilha nuclear, áreas de rotina, instalações de apoio, medidas de segurança para a central nuclear e a área de habitação. Enquanto caminhavam, o careca apontou coisas para Shen e explicou: olha, o maior edifício diante de nós é a área de estar. A área de convivência conta com dormitório exclusivo para funcionários, além de cantina e área de lazer. Com isso você pode ter 5.000 funcionários trabalhando e morando aqui. Este enorme edifício construído à beira-mar, metade do qual se estende até a água do mar, é a área de segurança da central nuclear. Pode facilitar a troca de calor entre a água do mar e a água fervente a uma taxa de mais de 100 metros cúbicos por segundo, reduzindo assim o excesso de temperatura. Shen assentiu. A água do mar, apesar de cheia de impurezas, poderia ser utilizada diretamente para dissipar calor, pois não participava de nenhuma operação de geração de energia. Em vez disso, circulou na tubulação como uma espécie de refrigerante. O princípio de geração de energia desta usina nuclear construída por Shen era que a fissão nuclear geraria energia térmica, após a qual a água pressurizada transferiria a energia térmica para fora. Depois disso, o gerador geraria vapor para girar as turbinas a vapor e gerar eletricidade.
O vapor de água que fazia a turbina a vapor girar entraria então em contato com esses tubos cheios de água do mar. Quando fosse resfriado abruptamente, condensaria e se tornaria água pura novamente, retornando então ao reator nuclear para aquecimento cíclico. Portanto, a água do mar não precisou participar de nenhuma operação de geração de energia, servindo apenas como refrigerante para o vapor d'água, sem causar qualquer poluição. Olha, este é o núcleo da usina nuclear, a área da ilha nuclear. Após as explicações do careca que duraram durante toda a viagem, ele finalmente conduziu Shen Shen ao complexo central da usina nuclear. Como o nome sugeria, a ilha nuclear era como um edifício semelhante a uma ilha. Shen Shen seguiu o diretor Wang até o prédio, virou vários cantos e chegou ao segundo andar, onde entraram na sala de observação do reator nuclear. A usina nuclear construída por Shen Shen continha 2 reatores nucleares. Neste momento, esta era a sala de observação e controle do reator nuclear número 1. Na sala de controle de observação, atualmente, já havia mais de uma dúzia de funcionários sentados em frente aos controles. Na frente da sala de observação havia uma enorme janela com cerca de 5 metros de comprimento e 3 metros de altura. Essas janelas do chão ao teto são feitas de vidro de chumbo protetor pesado de padrão internacional, grau ZF6, disse o careca enquanto apontava para a janela de vidro. As paredes também têm compartimentos de chumbo. Você não precisa se preocupar com nenhuma radiação enquanto estiver aqui. Shen Shen olhou pela janela e imediatamente viu uma enorme instalação de máquina em forma de torre atrás do vidro. Dezenas de trabalhadores em trajes de proteção nuclear examinavam e ajustavam incessantemente o equipamento, parecendo extremamente ocupados. As pessoas lá dentro estão contando as barras de combustível nuclear. O careca explicou, os reatores de água pressurizada na China continental sempre usaram dióxido de urânio. O dióxido de urânio é embalado em um tubo de zircônio com diâmetro de apenas 1 centímetro para formar uma barra de combustível de 4 metros de comprimento. Shen Shen sorriu. Eu sei tudo sobre isso. 312 barras de combustível constituem um conjunto de barras de combustível. Sim, este reator nuclear divide as barras de combustível nuclear em 3 lotes e cada lote é substituído após 12 meses. O careca explicou. Depois disso, ele olhou a hora e mudou de assunto. Chefe Shen, é quase meio-dia agora. Deveríamos almoçar primeiro no refeitório ou instalar as barras de combustível nuclear e começar a operação experimental. Vamos começar agora. Shen Shen assentiu depois de pensar um pouco. Ok, vamos começar então. Depois que Shen Shen deu sua ordem, o operador na sala de controle transmitiu instantaneamente a ordem para aqueles que estavam no reator. Alguns funcionários, usando máquinas semelhantes a guindastes, levantaram feixes de barras de combustível de 4 metros de comprimento e os colocaram no reator nuclear. Fim do capítulo. Capítulo 185, Operação Experimental Bem-Sucedida. Injeção de circuito. Experiência de aquecimento começando. Experiência de aquecimento bem-sucedida. A pressão do reator é de 25 megapascals. Atingiu o parâmetro pré-determinado. Depois disso, Shen Shen observou esses funcionários continuarem realizando suas ocupadas operações. Fileiras de dados eram geradas constantemente, tornando-se indicadores de geração de energia. Depois de mais de 1 hora de operação, a equipe operacional apareceu com páginas nas quais estavam impressas densas linhas de dados. Relatório: os experimentos não mostraram nenhum incidente de disparo de pilha ou unidade. A vibração máxima do eixo do gerador de turbina a vapor é de 26,1 microns e a taxa de vazamento de hidrogênio do gerador é de 5,4 metros Newton 3D. A taxa de entrada do medidor, a taxa de entrada de proteção e a taxa de entrada automática estão todas em 100%. O careca pegou os papéis e olhou para eles, depois acenou com a cabeça para Shen Shen. Shen Shen disse, nesse caso, prepare-se para iniciar a operação experimental de carga total.
De acordo com o plano desta central nuclear, a primeira operação experimental seria a plena carga, durante um total de 168 horas. Como tudo correu bem durante a operação experimental, ele poderia então ser oficialmente colocado em uso. Quanto ao pessoal da usina nuclear, Shen Shen confiou no método de aluguel e treinamento. Primeiro, ele pediu a essas pessoas que ajudassem a treinar os próprios funcionários de Shen Shen. É claro que esses funcionários apenas manteriam as operações da usina nuclear. Shen Shen também iria recrutar um grupo de técnicos de todo o mundo para lidar com possíveis falhas na usina nuclear no futuro. No período seguinte, Shen Shen garantiu que os engenheiros foram bem atendidos. Depois de 7 dias e a operação experimental encerrada, Shen Shen foi enviado embora da Namíbia. O sucesso da operação experimental significou que uma usina nuclear poderia entrar oficialmente na fase de operação comercial. As barras de combustível do reator seriam capazes de operar com potência máxima por 12 meses. Após 12 meses, a eficiência das barras de combustível diminuiu e a potência pretendida não seria alcançada. Naquela época, seria chamado de combustível irradiado. Por outras palavras, depois de as barras de combustível se transformarem em combustível irradiado, uma central nuclear substituiria então as barras de combustível. A substituição dessas barras de combustível também foi realizada pela China National Nuclear Corporation, de modo que Shen Shen não precisava se preocupar com isso. Fazer isso também evitaria que as línguas se espalhassem à escala internacional. Afinal de contas, se o combustível nuclear fosse controlado por uma empresa privada, levantaria facilmente suspeitas globais. Isto porque, teoricamente, urânio altamente enriquecido poderia ser extraído dessas barras de urânio pouco enriquecido para realizar pesquisas em armas nucleares. Depois de enviar a equipe de construção da usina nuclear, Shen Shen voltou à usina nuclear. Quando o veículo estava prestes a passar pelos portões, Shen Shen pediu repentinamente a Cheng Kao que parasse o carro. Depois disso, Shen Shen abriu a porta e olhou calmamente para a usina nuclear próxima. Finalmente consegui. Shen Shen suspirou para si mesmo. Desde obter a unidade flash USB até carregá-la pela primeira vez e, finalmente, até a conclusão da usina nuclear de biotecnologia Blacklight na Namíbia, tudo isso, na mente de Shen Shen, parecia ter acontecido num piscar de olhos, mas também parecia até 10 anos. Porém, na verdade, tudo isso só passou em 2 anos e meio. Se Shen Shen ainda estivesse na escola agora, seria apenas no final do segundo semestre do primeiro ano, quando o período de estágio do último ano estava prestes a começar. Enquanto olhava para a usina nuclear que parecia uma pequena cidade à beira-mar, Shen Shen estreitou os olhos. Agora, ele tinha um dinheiro infinito, comparado ao passado dele que não tinha nada na época. Mesmo deixando de lado o fato de que a cada 10 anos haveria 11 famílias que lhe enviariam dinheiro, ele ainda ganhava dinheiro todos os dias com a Eco Science City. Com o passar do tempo, um número cada vez maior de instituições dominaria a tecnologia do tratamento de reversão de idade. No entanto, como pioneira neste campo, Shen Shen acumulou uma quantidade abundante de capital. Mesmo agora, com a Eco Science City além da subsidiária Tara, seu faturamento semanal crescia a uma taxa de centenas de milhões. Embora a Blacklight Biotechnology nunca tenha sido listada, o Wall Street avaliou-a em mais de 100 mil milhões de dólares. Portanto, se o dinheiro fosse seu único objetivo, Shen Shen estava no topo do mundo. Comparado com aquelas famílias consorciadas, só faltava a base e o nível de acumulação. Mesmo assim, é claro, Shen Shen ainda não estava satisfeito. Ele ainda se lembrava de que, quando obteve o drive USB pela primeira vez, listou 3 opções para si: dinheiro, poder e força. Depois de se fazer muitas perguntas, ele selecionou a última opção sem reservas. Isso acontecia porque o dinheiro e o poder eram apenas uma extensão da força. Em outras palavras, o dinheiro e o poder eram ambos produtos abstratos e ilusórios. Somente a força era real e sólida.
Ao pensar nisso, os olhos originalmente perplexos de Shen Shen gradualmente recuperaram a calma. Ele mais uma vez olhou para os ocupados funcionários da usina nuclear e um sorriso pensativo surgiu nos cantos de sua boca. Agora, era hora de ele buscar uma nova força. Com isso em mente, Shen Shen entrou novamente no carro. Quando o motor do Wrangler ganhou vida, o segurança da usina nuclear abriu o portão imediatamente e deixou o Wrangler entrar. O Jeep Wrangler mudou-se diretamente para a subestação de reforço na usina nuclear, por onde a eletricidade passaria. A subestação booster foi conectada à torre externa de transmissão de alta tensão. A eletricidade da central nuclear era aqui reforçada e depois enviada para a torre de transmissão de alta tensão. Mesmo assim, quando a usina nuclear foi projetada, Shen Shen pediu ao projetista que construísse a subestação como um edifício enorme, como um armazém. Agora, Shen Shen veio diretamente para a subestação e imediatamente viu que os funcionários da subestação estavam parados do lado de fora da porta com uma expressão estupefata, observando um grupo de lutadores clonada entrar e sair. Esses caças clonada, sob o controle de Little X, estavam reformando e transformando a subestação em um ambiente que atendesse melhor às necessidades de Shen Shen. Chefe Shen. Os funcionários eram funcionários da China National Nuclear Corporation que Shen Shen havia contratado. O líder da equipe havia memorizado o número da placa de Shen Shen há muito tempo e imediatamente se apresentou. Chefe Shen, por que você está aqui? Afinal, as subestações são o centro central das usinas nucleares. Claro, eu tive que dar uma olhada. Shen Shen saiu do carro, tirou algumas cartas de designação de pessoal que havia preparado e entregou-as a todos. Vocês são todos talentos de ponta na indústria nuclear. O trabalho de gerenciar uma subestação é realmente um desperdício de habilidades. Arrumei novos empregos para você. Apenas deixe este lugar para este grupo de pessoas. Ok, claro. O líder não se atreveu a fazer muitas perguntas e só conseguiu concordar antes de conduzir rapidamente sua equipe. Depois de mandar essas pessoas embora, Shen Shen entrou na subestação de reforço animado. Depois que os Cavaleiros Negros renovaram o local, a subestação já havia passado por mudanças tremendas. Era como uma pequena fábrica com inúmeras instalações. No centro da subestação havia uma enorme sala de metal. A sala de metal era um espaço quadrado com comprimentos laterais de 10 metros. Toda a estrutura foi feita de uma liga que apresentava alta capacidade de proteção e resistência à corrosão. Havia até placas de chumbo na camada intermediária das paredes. Essas proteções tinham o objetivo de evitar qualquer acidente. Fora da sala, um circuito volumoso foi fixado na parede. Enquanto a energia estava ligada, a eletricidade de toda a usina nuclear fluiria por este local. Após o reforço, seria canalizado para a torre de transmissão de alta tensão e enviado para milhares de domicílios. Portanto, este local também era a área mais eficaz para interceptar eletricidade. Fim do capítulo. Capítulo 186 – Dispositivo de carregamento supercondutor. Após uma série de etapas de autenticação, Shen Shen finalmente entrou na sala de controle principal bem protegida no centro da subestação. No entanto, ao contrário da situação extremamente complicada lá fora, havia apenas alguns assentos na sala de controle principal e uma porta-luvas com isolamento de radiação. Estas portas-luvas eram bastante semelhantes a uma cabine de segurança biológica. Ambos eram aparelhos pelos quais se podiam manipular e operar itens dentro de um compartimento isolado, colocando as mãos nas luvas. Por exemplo, se Shen Shen colocasse o computador e a unidade USB sem porta-luvas de isolamento, ele só precisaria colocar as mãos nas luvas da caixa para retirar os itens dos filmes diretamente dentro da câmara. Ele não teria que dar ao trabalho de vestir um traje de proteção nuclear completo, como quando fez para extrair o cristalino. Isso seria usado para lidar com itens radioativos. Além disso, toda a sala de controle principal era protegida por armaduras de até meio metro de espessura. Mesmo que alguém de fora quisesse invadir, seria extremamente difícil.
Se conseguissem, Shen Shen poderia prender a fonte do perigo dentro da câmara secreta para evitar que ela explodisse. Esta foi uma forma de dupla preparação. O equipamento principal da sala de controle principal era um dispositivo de carregamento supercondutor que tinha a altura de 2 pessoas e tinha o formato de um freezer. O núcleo deste dispositivo era um pedaço de supercondutor de óxido de cobre, ítrio, bário. Este era um supercondutor de alta temperatura que mantinha uma temperatura de 77 K usando nitrogênio líquido, realizando assim o efeito físico da resistência zero. É claro que um supercondutor de alta temperatura não se referia a uma temperatura elevada de várias centenas ou milhares de graus, mas sim a um supercondutor com uma temperatura superior a 77 K, 196 graus Celsius. Contanto que pudesse atingir a temperatura crítica do nitrogênio líquido, poderia ser chamado de supercondutor de alta temperatura. Este dispositivo estava aqui como parte dos preparativos de Shen Shen para carregar a unidade USB. No início, Shen Shen usou lingotes de cobre como conector para carregamento. No entanto, à medida que o equipamento de carregamento evoluiu, a corrente foi ficando cada vez mais alta e os metais comuns não conseguiam mais aguentar. Por exemplo, cobre e prata, esses 2 metais eram as substâncias mais condutoras da física. No entanto, o ponto de fusão do cobre era de apenas 1083,4 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão da prata era ainda mais baixo, de apenas 961,78 graus Celsius. Quando Shen Shen inseriu a unidade USB para carregar, essas peças de metal provavelmente derreteriam devido à alta corrente. Assim que o metal derretesse e a unidade USB fosse desconectada, a imensa corrente não teria para onde ir em um instante. Isto teria sido catastrófico para a central nuclear. Portanto, Shen Shen teve a ideia de usar um dispositivo supercondutor como conector. Usar um dispositivo supercondutor como interface da unidade USB não apenas eliminaria o risco de derretimento do conector devido à corrente excessiva, mas também reduziria parte do desgaste original. Isso foi como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Na subestação, Shen Shen esperou um pouco. Quando Little X enviou uma atualização dizendo que a subestação havia sido completamente reformada, Shen Shen entrou sozinho na sala de controle principal e trancou a porta. Em seguida, Shen Shen retirou o drive USB e inseriu-o na porta do dispositivo supercondutor. Depois de fazer tudo isso, Shen Shen olhou para o grande botão liga-desliga nos controles e segurou-o suavemente. Sucesso ou fracasso, tudo depende deste momento. Shen Shen murmurou em voz baixa. Enquanto falava, ele puxou o botão liga-desliga com decisão. Zumbido. Houve o zumbido da corrente elétrica. A sala de controle principal da subestação assumiu formalmente a corrente elétrica da usina nuclear. Em um instante, a enorme corrente elétrica foi transmitida diretamente para o dispositivo supercondutor e rapidamente entrou na unidade USB. Neste momento, todo o dispositivo supercondutor estava totalmente operacional e emitia um zumbido profundo e alto. Mesmo assim, esta situação era diferente da situação na usina Eiffel. Devido ao dispositivo supercondutor, a corrente de entrada não sofreu nenhum desperdício, para não falar do fenômeno corona. A única diferença era que a unidade USB parecia ter mudado ligeiramente de cor. Shen Shen ergueu as sobrancelhas. Com o influxo da enorme corrente elétrica, o drive USB brilhou levemente com um tom escarlate. O brilho escarlate parecia pulsar como se estivesse respirando ou fosse uma substância não identificada que se contorcia incessantemente. Shen Shen estava familiarizado com essa visão. Na época em que Shen Shen estava consumindo energia na usina Eiffel na nação Arco-Íris, esse fenômeno especial ocorreu na unidade flash USB. Mesmo assim, uma vez interrompida a alimentação, este fenômeno desapareceria. Não importa como Shen Shen examinou isso mais tarde, ele não conseguiu detectar nenhuma mudança, incluindo mudanças físicas e conceituais. No final, Shen Shen só poderia atribuir isso à magnitude da corrente.
Este fenômeno ocorreria quando a unidade USB recebesse uma certa quantidade de corrente. Se ele interpretasse esse fenômeno como algo parecido com um indicador LED, faria sentido. Shen Shen não pôde deixar de pensar que era como quando uma pessoa carregava um celular. Haveria um indicador de carregamento na tela do telefone. Agora, essa luz escarlate significava que o drive USB estava carregando. A luz vermelha não apareceu durante os carregamentos anteriores porque a corrente anterior era muito pequena para a unidade flash USB. Foi como um mero gotejamento. Portanto, a unidade USB não se preocupou em fornecer qualquer resposta. Claro, tudo isso foi apenas uma conjectura de Shen Shen. Se Shen Shen estivesse certo, então a questão era, se a unidade USB estivesse totalmente carregada, o que aconteceria? Shen Shen não pôde deixar de parecer pensativo quando pensou nisso. Este estranho e mágico drive USB destruiu tudo o que os humanos entendiam até agora. Shen Shen folheou inúmeros livros, mas não conseguiu decifrar o drive USB. Se Shen Shen fosse forçado a apresentar sua própria teoria, ele diria que o drive USB era uma chave que poderia desbloquear um universo paralelo. O chamado universo paralelo era apenas uma teoria originada da mecânica quântica. De acordo com a teoria do multiverso de Everett, todo o universo era numeroso e os universos paralelos eram universos semelhantes, mas não idênticos, que se separaram de um determinado universo, embora existissem em paralelo com o universo original. Nesses universos, pode haver planetas iguais ao planeta habitado por humanos ou planetas com a mesma história ou mesmo pessoas que eram exatamente iguais aos humanos. Ao mesmo tempo, nestes universos diferentes, o desenvolvimento dos acontecimentos pode ter resultados diferentes. Havia infinitas coisas que poderiam ter acontecido de forma diferente, então também havia infinitos universos paralelos. A vantagem desta teoria do multiverso era que, quer se tratasse da experiência da dupla fenda, ou de uma experiência como o gato de Schrödinger, as coisas podiam ser explicadas. Isso acontecia porque a equação de Schrödinger sempre seria verdadeira e a função de onda nunca entraria em colapso. O problema com isto era, a suposição era demasiado bizarra e a compensação era que todos estes mundos paralelos seriam igualmente reais. Portanto, algumas pessoas comentaram que, na história da ciência, a teoria do multiverso foi sem dúvida a teoria mais ousada e ambiciosa que já foi proposta atualmente. Isto não estava apenas na mecânica quântica, mas também na vanguarda da comunidade científica atual. A teoria unificada, a teoria M, que afirmava ser capaz de unificar completamente a mecânica quântica e a relatividade geral, também previu a existência de universos paralelos. Claro, era quase impossível provar tudo isso com o nível atual de tecnologia. Hoje, a ciência moderna ainda usava fotos de buracos negros para confirmar a visão de Einstein. Em outras palavras, não importa quão grande fosse o físico, seriam necessários 100 anos para verificar sua conjectura. Afinal, fosse a teoria das supercordas ou a teoria M, essas fronteiras onde os físicos se reuniam só poderiam ser verificadas no campo subatômico. Portanto, embora a teoria M tivesse alcançado muitos resultados e embora o item fosse considerado no mesmo nível de Newton em termos de capacidade, não havia forma de a sua teoria ser verificada durante a sua vida. Só poderia ser considerada pelo mundo como a quintessência da ciência idealista, posta em dúvida e questionada por inúmeras pessoas. Muitas pessoas costumavam dizer que a física não progredia há muitos anos, mas será que era esse o caso? Não, a física de ponta avançou durante todo esse tempo, da relatividade especial para a relatividade geral, a mecânica quântica, a teoria das cordas, a teoria das supercordas e até a atual teoria M. A física de ponta era constantemente renovada, mas ninguém sabia essas novas teorias seriam a próxima teoria da relatividade que mudaria o curso do mundo 100 anos depois ou um pedaço de papel inútil. Fim do capítulo. Capítulo 187 – A transformação da unidade USB. 20 dias se passaram em um piscar de olhos.
Desde a conclusão da central nuclear, as ordens de compra da Namíbia caíram como chuva. Os funcionários da prefeitura de várias cidades costeiras estavam praticamente arrombando as portas da Blacklight Biotechnology. No entanto, Shenzhen não aceitou nenhum pedido porque a usina nuclear estava temporariamente em operação experimental. Dentro da usina nuclear, 2 reatores nucleares com potência de 1 milhão de quilowatts funcionavam o dia todo, enviando eletricidade constantemente para a subestação, mas essa eletricidade não era entregue à torre de transmissão de alta tensão. Ninguém sabia para onde estava indo toda essa eletricidade. Na sala de controle principal da subestação, Shenzhen não estava ao lado da unidade flash USB porque viu que a luz vermelha do USB piscava cada vez mais rapidamente. Isso começou há 13 dias. Nos últimos 7 dias, a unidade USB exibiu apenas uma oscilação lenta enquanto carregava, como se estivesse respirando ou seu coração estava batendo. No entanto, depois que Shenzhen carregou o drive USB por 7 dias, tudo isso mudou. Atualmente, a luz vermelha do drive USB ficou mais brilhante, passando de um vermelho escuro para um escarlate brilhante, a ponto de cegar um pouco. Não só isso, mas esta luz vermelha ainda piscava incessantemente. Sua frequência foi várias vezes mais rápida do que antes e à medida que o tempo passava, sua velocidade continuava aumentando. Desta forma, 20 dias se passaram num piscar de olhos. De acordo com a produção de energia de toda a usina, Shenzhen poderia obter 48 milhões de kWh de eletricidade todos os dias. Mesmo que houvesse algum desperdício, ainda haveria 45 milhões de kWh. Com um período de 20 dias, mais a eletricidade acumulada no Blacklight Cruise, a potência do drive USB de Shenzhen estava extremamente próxima de 1 bilhão de kWh. Além disso, além das anormalidades da unidade flash USB que apareciam constantemente, Shenzhen tinha um palpite de que, quando a energia da unidade USB atingisse 1 bilhão, alguma mudança inesperada ocorreria. Portanto, na última noite dos 20 dias, Shenzhen despachou todos os cavaleiros negros para a subestação e os equipou com armas de defesa. Enquanto isso, Shenzhen deixou a usina nuclear e foi para o pináculo. A esta distância, mesmo que o drive USB cheio de 1 bilhão de kWh de eletricidade explodisse no local, não chegaria tão longe. Talvez esse tipo de precaução fosse um pouco ridículo, mas Shenzhen não tinha outro meio de lidar com isso. A realidade provaria mais tarde que a especulação de Shenzhen era de fato verdadeira. Na última noite dos 20 dias, quando treinava seu campo, de repente recebeu uma atualização do pequeno X. Senhor padrinho, houve uma mudança na subestação da usina nuclear. A voz do pequeno X veio do alto-falante. A luz piscante da unidade USB desapareceu. Ao ouvir isso, Shenzhen olhou rapidamente para o monitor LCD próximo ao laboratório. Neste momento, o monitor mostrava a situação na sala de controle principal. A unidade USB, que piscava a luz vermelha indefinidamente, agora não estava piscando nenhuma luz. Em vez disso, a sua tranquilidade inicial foi restaurada. Envie um Cavaleiro Negro para verificar. Shenzhen ordenou imediatamente. Ao mesmo tempo, vestiu a camisa, virou-se e saiu do laboratório. Entre em contato com Cheng Kao. Eu quero ir agora mesmo. Ele caminhou rapidamente até o elevador do laboratório do pináculo e depois subiu até a estação retransmissora. Depois disso, pegou o bonde até uma das saídas e chamou o elevador. 10 minutos depois, Shenzhen voltou ao térreo e saiu do elevador de um prédio de escritórios. Pela aparência, parecia que Shenzhen era funcionário desta empresa e tinha acabado de sair do trabalho neste momento. Havia 5 entradas e saídas escondidas na cidade ecológica, todas distantes umas das outras. Mesmo assim, eles estavam localizados em prédios com multidões movimentadas para conseguir o máximo de ocultação. Cheng Kao estava esperando na entrada há muito tempo. Depois que Shenzhen entrou no carro, Cheng Kao ligou o carro imediatamente. Eles saíram rapidamente da Eco Science City, acelerando em direção à usina nuclear que ficava a 20 km de distância.
O Cavaleiro Negro que entrou para inspecionar a situação já havia relatado que o drive USB não era perigoso. Assim, quando Shen Shen chegou, ele entrou imediatamente na sala de controle principal. Em um instante, Shen Shen notou a unidade flash USB. Quando viu o drive USB, Shen Shen não pôde deixar de erguer as sobrancelhas. A luz vermelha que piscava com urgência desapareceu e o pendrive ficou tão escuro quanto na primeira vez que ele o encontrou. Não, alguma coisa estava diferente. Isso ocorreu porque Shen Shen notou que havia muitos pontos de luz na unidade USB, como se ela tivesse se tornado um universo repleto de inúmeras estrelas que brilhavam constantemente. Shen Shen não se aproximou precipitadamente, mas virou-se para olhar a câmera de vigilância. Pequeno X, ainda está absorvendo energia agora? Sim, nada mudou, respondeu Little X. Shen Shen assentiu e simplesmente deu um passo à frente para desligar o interruptor. Esta chave não cortou o fornecimento de energia da subestação. Apenas cortou a energia do dispositivo supercondutor. A eletricidade gerada pela usina nuclear ainda passaria pela subestação, mas seria então entregue à torre de transmissão de alta tensão. Depois que o botão liga-desliga foi completamente desligado, Shen Shen se virou e puxou o drive USB, olhando para ele atentamente. A superfície da unidade flash USB tornou-se extremamente nova e imaculada. Além disso, os pontos brilhantes de luz que brilhavam infinitamente na unidade USB eram como estrelas no céu noturno. Esses pontos de luz brilharam e desapareceram surpreendentemente. De qualquer forma, o que essa mudança significou? Shen Shen exibiu um olhar pensativo. Em seguida, ele simplesmente conectou a unidade USB ao computador novamente e abriu-a no computador, após o que arrastou o primeiro e o segundo Chronicle para a unidade. Depois disso, Shen Shen moveu o ponteiro para o ícone do filme. Quando ele estava prestes a pressioná-lo, ele hesitou de repente. Pequeno X, envie um Cavaleiro Negro. Shen Shen soltou o mouse e observou um soldado clonado entrar. Ao mesmo tempo, o soldado disse com uma expressão inexpressiva, número A0012, reportando-se ao senhor comandante. Shen Shen entregou o mouse ao soldado clonado e recuou imediatamente para a porta da sala de controle principal. Ok, A0012, toque Chronicle. Depois que Shen Shen deu sua ordem, o Cavaleiro Negro exibiu o filme sem hesitação. No segundo seguinte, Shen Shen só viu a escuridão diante de seus olhos, como se uma luz negra tivesse se desenrolado instantaneamente, protegendo a luz do teto e lançando uma sombra negra sobre toda a sala. No entanto, esta estranha visão só ocorreu num piscar de olhos. Quando Shen Shen recuperou os sentidos, um objeto redondo e preto apareceu na tela do computador. Era como um buraco que apareceu abruptamente. Estava escuro como breu a ponto de não refletir luz. Nenhum único fóton de luz poderia passar por aquela cavidade negra. O que era ainda mais estranho era que esse buraco negro obviamente tinha apenas o tamanho da tela do computador, mas na percepção de Shen Shen parecia ter 2 metros de diâmetro. Esse paradoxo visual fez Shen Shen inspirar profundamente. Shen Shen caminhou para o lado do círculo preto, mas ficou chocado ao ver que, quando visto de lado ou de trás, o círculo preto desaparecia sem deixar vestígios. Era como se o círculo fosse apenas um adesivo preto puramente bidimensional. No entanto, a questão era, existia matéria puramente bidimensional neste mundo? Senhor Padrinho, o que é isso? O pequeno X parecia bastante surpreso. Não consigo entender essa existência diante de mim. Isso é, uma bola preta? Eu também não sei. Shen Shen balançou a cabeça. A0012, estenda sua mão e teste. De acordo com a ordem de Shen Shen, o soldado clonado estendeu imediatamente a mão direita em direção ao buraco negro sem qualquer medo. De repente, diante dos olhos de Shen Shen, a mão direita de A0012 passou direto pelo fino círculo preto e desapareceu atrás da tela. A coisa preta era um buraco. Fim do capítulo. Capítulo 188, Passagem para um mundo exterior.
Ao testemunhar essas características, Shen Shen não apenas não se permitiu relaxar, como também deu vários passos para trás. Ele se lembrou de várias piadas de um romance de ficção científica, uma delas era mais ou menos assim. Um enredo comum nas histórias de ficção científica era de pessoas no futuro viajando em naves espaciais e encontrando planetas estrangeiros com habitat quase completamente idêntico ao da Terra. Por exemplo, pressão atmosférica semelhante e composição de ar semelhante. A única discrepância era entre a flora e a fauna locais. Assim, a tripulação da nave, vestida com roupas comuns, entrou no planeta sem quaisquer medidas defensivas. No entanto, um estudo em microbiologia comprovou que se tratava de uma manobra suicida. Apesar da semelhança no habitat natural, não era de todo certo que o sistema microbiano também fosse semelhante. Afinal, os humanos nasceram na Terra e conviveram com nutrientes valiosos. As eras de evolução ao longo do tempo levaram ao desenvolvimento do sistema imunológico humano como o que conhecemos hoje. Isto fez com que há dezenas de milhares de anos, os humanos desenvolvessem um sistema imunitário para se adaptarem à natureza. Este sistema imunológico continua a evoluir juntamente com o habitat natural. Esta foi a verdadeira razão pela qual os humanos foram capazes de viver na Terra. Agora, considere o cenário de pisar precipitadamente em outro planeta. Mesmo que o teor de oxigênio e a composição atmosférica do planeta fossem adequados para a sobrevivência humana, os micro-organismos vivos no planeta eram um assunto completamente diferente. O sistema imunológico humano nunca esteve em contato com esses vírus e bactérias novos e estranhos. Os vírus e bactérias no planeta podem ser em grande parte inofensivos, no entanto, mesmo que apenas 1% deles fosse prejudicial, ainda assim era uma quantidade muito substancial. Se houvesse apenas 1 ou 2 micro-organismos nocivos, o sistema imunológico humano poderia ser capaz de suportá-los. Contudo, num planeta estranho, quais eram as probabilidades de haver apenas um punhado de micro-organismos nocivos? E se houvesse dezenas de milhares deles? Sem dúvida, essas pessoas eram carne morta. Anteriormente, a unidade USB nunca era capaz de fornecer uma substância viva. No entanto, a passagem agora se transformara em um buraco destinado à entrada. Era muito provável que a natureza da unidade USB tivesse sofrido algumas alterações. Pequeno X, faça com que os cavaleiros negros do lado de fora coloquem roupas de proteção. Shen Shen pensou um pouco e rapidamente emitiu a ordem. Ele também instruiu novamente o soldado clonado, a 0012, retraia sua mão e desligue o computador. A 0012 fez como Shen Shen havia instruído. Como esperado, no momento em que o computador foi desligado, o buraco negro desapareceu instantaneamente. Shen Shen finalmente conseguiu descansar seu coração ao ver isso. Shen Shen primeiro fez com que a 0012 permanecesse no lugar enquanto ele saía da sala de controle principal e esperava do lado de fora. Depois de algum tempo, vários cavaleiros negros vestindo trajes de proteção de pressão positiva entraram e levaram a 0012 para uma cabine de isolamento e arrastaram a cabine para fora. Depois disso, a sala de controle principal foi completamente trancada. A 0012 foi então levado para o laboratório Spire e só foi liberado após realizar alguns testes. A 0012 foi autorizada a ir porque, segundo o laudo laboratorial, não havia sinais de contaminação por micro-organismos. Mesmo assim, Shen Shen não baixou a guarda. Ele formou uma equipe de inspeção de unidades USB composta por 3 cavaleiros negros e os enviou para a sala de controle principal. Já existia uma tenda de isolamento de pressão negativa erguida na entrada da sala de controle principal. Qualquer pessoa que entrasse ou saísse da sala de controle principal deveria ser desinfetada adequadamente. Depois que a equipe dos Cavaleiros Negros entrou, Shen Shen fez com que eles passassem pelos procedimentos anteriores. Ao selecionar o filme Chronicle, o monitor ficou escuro novamente. Quando a imagem foi restaurada, uma entrada envolta em escuridão apareceu no display.
Um dos soldados clonada já havia colocado uma câmera conectada por um fio e começou a entrar na passagem escura. Do monitor, Shen Shen pôde ver o soldado clonado entrando na passagem como se estivesse sendo comprimido nela. O Cavaleiro Negro entrou pouco a pouco antes de desaparecer diante de seus olhos. Com isso, Shen Shen voltou-se para a filmagem do guerreiro clonado. Ele descobriu que quando o soldado entrou na passagem negra, a transmissão se transformou em ruído e o sinal foi perdido. Shen Shen olhou para o fio caído no chão e de repente instruiu: A0006, tente puxar o fio. Seguindo a ordem de Shen Shen, um soldado clonado se ajoelhou e pegou o fio conectado à câmera. Ao pegá-lo, observou-se que o fio estava totalmente cortado. A seção do corte estava extremamente limpa. Quase não havia vestígios do fio sendo cortado, como se sempre tivesse sido assim. Uma pessoa poderia entrar, mas o fio foi cortado. A impressão de Shen Shen foi tomada pela intriga. Ele então instruiu ainda: vocês dois, peguem a câmera e entrem na passagem. Se você vir a 0012 lá, leve-o de volta também. Caso contrário, volte dentro de 5 minutos e certifique-se de registrar tudo o que você vê do outro lado da passagem. Os dois soldados clonada restantes trocaram as câmeras com fio e usaram câmeras portáteis. Sem qualquer hesitação, eles entraram na passagem. A sala de controle principal ficou instantaneamente estranhamente vazia quando o elenco original de 3 desapareceu completamente. Tudo o que restou foi a passagem escura que permaneceu parada como um poço escuro. Senhor, algo está acontecendo na unidade USB. Naquele momento, veio a voz do pequeno X. Shen Shen instalou especificamente uma câmera com antecedência que estava apontada para a unidade USB. Ao ser solicitado, ele rapidamente virou-se para o feed e percebeu que as luzes brilhantes na unidade USB haviam desaparecido consideravelmente. A diferença era perceptível a olho nu. Aproximadamente 1/3 do seu brilho havia desaparecido. O peso total de um soldado clonado junto com o equipamento transportado é de 80.000 gramas, 3 deles perfazem um total de 240.000 gramas. O drive USB tinha 10 bilhões de horas de eletricidade acumulada, o suficiente para instanciar 833.000 gramas de substância, como esperado. Shen Shen executou um breve cálculo e instantaneamente percebeu as alterações na unidade USB. O que quer dizer que manter a passagem não esgota a energia e só consome energia ao permitir a passagem da substância. No meio das especulações de Shen Shen, um flash apareceu na passagem escura. Da mesma forma, houve um flash na tela do monitor, como se estivesse enfrentando algum tipo de interferência. Esta observação durou apenas uma fração de segundo, enquanto a imagem começava a estabilizar novamente nos segundos seguintes. Foi então que Shen Shen viu que os 3 soldados clonada reapareceram na sala de controle principal. Shen Shen relaxou um pouco ao ver isso. Qualquer que fosse o acordo com a passagem, pelo menos isso provava que não era uma passagem de mão única, mas que concedia passagem de ambos os lados. Mais do que qualquer outro perigo potencial, Shen Shen só estava preocupado com a probabilidade de não poder retornar após entrar na passagem. Isso seria muito desanimador. Com isso em mente, Shen Shen voltou-se para o outro monitor com a unidade USB. Ele notou que a densidade de brilho da unidade USB havia diminuído novamente. Apenas 1/3 do seu valor original agora. Foi praticamente confirmado que o brilho era uma indicação do nível de energia e que a energia era usada ao entrar e sair. Os 3 soldados clonada foram desinfetados antes de saírem da sala de controle principal. O equipamento de câmera que eles trouxeram foi lacrado antes de ser entregue ao laboratório Spire para a realização de testes. O laudo laboratorial apresentou resultados semelhantes, não havia sinais de micro-organismos anormais. Havia um número lamentável de micro-organismos nas câmeras. Era como se a passagem tivesse filtrado todos os micro-organismos. Foi somente ao retornar à realidade que capturou o micro-organismo no ambiente circundante. Ainda assim, esta explicação pode ser um exagero, uma vez que existiam inúmeros micro-organismos no corpo humano.
Até mesmo os trilhões de células do corpo que constituíam os seres humanos eram todos micro-organismos. Se a passagem tivesse filtrado todos os micro-organismos vivos, então, teoricamente, os humanos não deveriam poder entrar. Isso significava que restava apenas uma explicação, que era que o mundo no extremo oposto da passagem era um mundo sem quaisquer micro-organismos. Fim do capítulo. Capítulo 189, Novas regras. Meia hora depois, Shen Shen inseriu o cartão SD da câmera no computador e visualizou a filmagem no cartão SD. Após um flash na tela, Shen Shen viu uma imagem da passagem na filmagem da câmera. Dentro da filmagem gravada, a câmera começou a se aproximar da passagem. Ele ficou cada vez mais próximo até que finalmente a tela ficou cheia de nada além de ruído. Parece que ao passar pela passagem, a câmera foi interrompida por algum tipo de fonte desconhecida de energia. Essa interferência durou apenas um breve instante. No segundo seguinte, a imagem no display ficou clara novamente. Em vez de uma passagem escura como breu, era uma vasta planície. Era um mundo que Shen Shen nunca tinha visto antes. A seção entre o céu e a terra foi pintada com luz. O céu azul acima era quase transparente como um pedaço de vidro, areia dourada empilhada para formar uma vasta estrutura de dunas. Na superfície da duna, numerosos pedaços de objetos que pareciam cristais brilhavam. Sob o reflexo do sol, eles emitiram raios com as cores do arco-íris. Algo estava errado. Shen Shen rapidamente reproduziu a filmagem e olhou para a superfície novamente. Como esperado, a superfície estava repleta de incontáveis cacos de vidro. Os pequenos eram apenas do tamanho de um pedaço de cascalho, mas os grandes eram tão grandes quanto pedras de moinho. Em um quadro específico, Shen Shen até notou um pedaço de cristal do tamanho de uma montanha gigantesca ao longe. Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Numerosos pontos de interrogação gigantescos apareceram na cabeça de Shen Shen. Uma coisa era certa, o filme que ele abriu com o soldado clonado era o filme Chronicle. Mesmo que o drive USB abrisse uma passagem para outra dimensão, só fazia sentido que ele levasse ao mundo no Chronicle. Qual foi o problema com o cristalino do tamanho de uma montanha? Shen Shen retomou a filmagem e continuou assistindo. Dentro da filmagem, ele viu que os dois soldados clonada que entraram mais tarde encontraram o primeiro soldado clonado que entrou. O soldado clonado estava olhando para as ruínas de uma cidade ao longe. Quando seus chips divinos fizeram uma breve conexão, o soldado clonado original voltou para a passagem com os outros dois. A filmagem brilhou novamente e os três voltaram à realidade. Shen Shen assistiu a filmagem de 30 segundos várias vezes. Depois de se certificar de que não perderia nenhum detalhe, ele colocou sua mente para trabalhar. Após uma breve consideração, Shen Shen de repente arrastou a barra de progresso e direcionou-a para o quadro onde as ruínas da cidade eram visíveis. Compare isso com fotos online para ver se as ruínas desta cidade pertencem a uma cidade real. Entendi. O pequeno X aceitou a tarefa e rapidamente começou a combinar a imagem recortada das ruínas da cidade com todas as cidades da realidade. Enquanto isso acontecia, Shen Shen fechou os olhos e refletiu silenciosamente sobre tudo o que viu antes. Céu claro, deserto dourado, ruínas de uma cidade e terra cheia de fragmentos cristalinos. Shen Shen murmurou para si mesmo. Essas foram todas as pistas obtidas nas filmagens. No entanto, Shen Shen ainda tinha a sensação de que algo estava errado. Com isso em mente, Shen Shen começou a relembrar o enredo do Chronicle em sua mente. Ele abriu abruptamente os olhos. Plantação. Não havia dúvida. Shen Shen não viu nenhuma plantação no mundo do outro lado da passagem. Ao tomar nota disso, Shen Shen de repente teve uma especulação em sua mente. Quando de repente ele se animou, ouviu a voz do pequeno X. Encontrei, as ruínas da cidade pertencem à cidade de Washington na América do Norte. Tem certeza? Shen Shen perguntou surpreso. 100%. O pequeno X estava totalmente confiante.
A imagem no computador de repente se transformou em uma imagem aprimorada. A imagem foi então ampliada para destacar um edifício específico com as bordas desfocadas. Era um edifício retangular. Embora tenha sido em grande parte destruído neste ponto, os muitos pilares brancos que o rodeiam ainda podiam ser discernidos. A forma e as proporções deste edifício têm 90% de semelhança com o Lincoln Memorial. Little X explicou: depois de comparar a paisagem, descobri que os outros edifícios ao redor deste edifício correspondem exatamente à variante da vida real em termos de proporções e estilos. Isto prova ainda mais que esta cidade é de facto a Washington da América do Norte. Isso significa que a cidade não deveria ser cercada pelo deserto. Shen Shen abriu o mapa para encontrar semelhanças. O local para onde a passagem aberta levava não era outro senão Washington, localizado na América do Norte. Era Washington em um mundo separado. Apenas parece que algo aconteceu naquele mundo quando Washington, a capital da América do Norte, foi transformada num terreno baldio. Além disso, por alguma razão desconhecida, o terreno também se transformou em deserto. Além disso, havia uma grande quantidade de presentes cristalinos, espalhados pelas terras como grandes manchas de repolho. Qual foi o significado de tudo isso? A única maneira de obter mais informações é realizar mais pesquisas. Com isso em mente, Shen Shen olhou para a unidade USB ainda conectada ao computador. Ele notou que a unidade USB havia perdido mais de 2/3 de seu brilho original, pois mal tinha 1/3 de seu brilho anterior. Com base na observação anterior, Shen Shen deduziu que a passagem conjurada pelo drive USB consumia energia na entrada e saída, mas não consumia energia enquanto estava ociosa. Havia também a possibilidade de consumir energia, mas a uma taxa tão insignificante que era quase insignificante. Era revelador que era assim ter o drive USB carregado com 1 bilhão de kWh de eletricidade. O que não tinha precedentes era que o drive USB, que antes só permitia a instanciação de objetos, agora podia abrir uma passagem para humanos entrarem após a ativação. Se fosse esse o caso, Shen Shen deveria ser capaz de entrar no mundo do Chronicle usando este método e absorver o cristalino necessário de dentro do mundo. Isso serviu como uma boa alternativa para trazer os cristais à realidade, o que era um desperdício de energia do drive USB. No entanto, Shen Shen primeiro precisava eliminar todos os possíveis riscos que este método poderia representar. Por exemplo, se a unidade USB tivesse energia restante suficiente apenas para permitir a entrada, mas não a saída, isso significaria que ele ficaria preso no mundo dentro da unidade USB. Havia também o fator dos perigos potenciais no mundo. Afinal, mesmo Washington, a capital da América do Norte, foi transformada em um terreno baldio. Quais eram as chances de os demais países de outros continentes não terem o mesmo destino? Se o mundo tivesse acabado e os humanos não existissem mais, o que levou ao fim da civilização humana? Shen Shen não iria pisar alegremente no mundo antes que essas perguntas fossem respondidas. Com isso em mente, Shen Shen conectou a unidade USB ao computador novamente. Ele abriu o drive USB, selecionou o Chronicle e apertou Ctrl+D, tudo feito em um movimento rápido e familiar. Dong! Uma janela pop-up de erro de sistema apareceu, pegando Shen Shen desprevenido. Não pode ser excluído? Havia poucas chances de Shen Shen esquecer os atributos da unidade USB. De acordo com as configurações da unidade USB, um filme que tivesse um objeto instanciado seria deletável e nunca mais poderia ser aberto. Qualquer tentativa seguinte de abri-lo resultaria apenas em um pop-up de erro do sistema. Desta vez, porém, a regra parecia ter sido derrubada. Shen Shen pensou por um momento e decidiu apenas colocar o cursor na pasta do filme Chronicle e tocar 2 vezes com o mouse. Dum! Shen Shen instantaneamente viu sua visão escurecer, como se toda a luz do mundo tivesse desaparecido apenas por um instante antes de voltar ao normal novamente. Foi rapidamente seguido pelo aparecimento da passagem negra. O filme não apenas não exibiu uma mensagem de erro do sistema, mas também pôde ser aberto novamente.
Todos os sinais sugeriam que quando a unidade USB acumulou um total de 1 bilhão de kWh de eletricidade, as regras da unidade USB sofreram algumas mudanças sem precedentes. Fim do capítulo. Capítulo 190 – Especulações de Shen Shen. Shen Shen de repente pensou em outra possibilidade ao ver a passagem negra se abrir novamente. Quais foram as chances dos 4 filmes de terror que vieram com a unidade USB também terem sido abertos dessa maneira pela unidade USB? Talvez nenhum processo de construção da verdadeira passagem dos filmes também tenha se tornado indelével. Esta foi apenas uma ideia que surgiu de repente em Shen Shen. Embora ele não tenha tido nenhum pedido verificável para comprovar isso, ele apenas teve uma estranha sensação de que era isso. Depois da experiência anterior, desta vez, Shen Shen conseguiu que um soldado clonado trouxesse vários sacos selados de amostras e uma câmera, e entrou na passagem sem quaisquer outras medidas preventivas. Afinal, tendo já afirmado que não havia micro-organismos presentes no mundo do outro lado, não havia necessidade de medidas extras, como roupas de proteção. Além disso, entrar e sair da passagem consome uma certa quantidade de energia. Perder o traje de proteção de até 10 kg equivale a economizar milhões de kWh de eletricidade. Desta vez, Shen Shen não fez o soldado sair rapidamente. Em vez disso, tentei-lhe que funcionasse os acontecimentos do outro lado da passagem. O soldado clonado deveria coletar todo tipo de amostras no mundo do cinema e também percorrer um raio de 10 km enquanto coletava imagens de tudo o que via. O soldado deveria permanecer no mundo da passagem por um dia inteiro antes de retornar à realidade. Um dia depois, o soldado clonado voltou inteiro. Além disso, voltou com uma mochila cheia de amostras. Havia amostras de solo, amostras de cristais, amostras de concreto de edifícios e coisas assim. Essas amostras foram todas retiradas para serem testadas. O soldado clonado que retornou também foi posteriormente desinfetado seguindo o protocolo padrão. Enquanto isso, Shen Shen deu uma olhada na filmagem feita pelo soldado clonado dentro da passagem após transferi-la para o computador. Sob o controle do chip divino, o soldado clonado andava em forma de espiral, expandindo-se gradualmente à medida que avançava. Ele manteve esse padrão até percorrer um raio de 10 quilômetros. Durante todo o dia, Shen Shen mal conseguiu vislumbrar uma plantação nas imagens gravadas. Além disso, não havia sinal de fontes de água. Era como se o mundo estivesse sem água. Até o solo perdeu todos os seus nutrientes. Tudo o que restou foi um mundo composto de substâncias inorgânicas. Simplificando, todas as substâncias necessárias para sustentar a vida simplesmente desapareceram completamente. Além disso, o soldado clonado entrou nas ruínas de Washington e não detectou nenhum sinal de vida. Além de não haver sinais de pessoa viva, também não havia cadáveres, nem mesmo restos secos. Também foi deduzido que a maioria dos edifícios desabou há muito tempo. Não havia como saber o que causou o colapso devido ao tempo que passou. Alguns deles pareciam ter desabado por conta própria, enquanto outros pareciam ter sido esmagados por algo enorme. Isso só serviu para solidificar ainda mais as especulações de Shen Shen. O relatório do laboratório foi produzido logo depois disso. Os resultados foram os mesmos que Shen Shen suspeitava. As amostras de solo não continham micro-organismos e sua umidade também era lamentavelmente baixa. A Terra havia perdido quase todos os seus nutrientes, deixando para trás um triste deserto. O ar naquele mundo era extremamente seco, mas o seu conteúdo de oxigênio era maior do que o da Terra na vida real. Para ser exato, aproximadamente 5% maior. Uma análise semelhante também foi realizada nos fragmentos de cristal. Como esperado, a sua composição material era a de um espinélio, apenas a radiação que continham tinha sido libertada há muito tempo. Assim, eles foram incapazes de conceder superpoderes humanos. Quase não há água no ar e no solo, e o solo perdeu seus nutrientes, tornando impossível até mesmo para os micro-organismos sobreviverem. Shen Shen deduziu. X. Você sabe o que isso significa?
O que isso significa? O pequeno X perguntou curioso. Shen Shen respondeu com um tom sério. Washington está localizada a 38 graus 91, de latitude norte e 77 graus 01, de longitude oeste. Possui clima continental temperado, 10,16% de seu terreno é ocupado por água. 3 rios correm pela cidade, nomeadamente o rio Potomac, o rio Anacostia e o rio Rock Creek. Não apenas isso, apenas 30 quilômetros a leste de Washington ficava o Oceano Atlântico. Como foi possível que não houvesse sequer um traço de umidade no ar circundante? Shen Shen pensou um pouco e finalmente sugeriu, a menos que até o Oceano Atlântico tenha secado. Acho que entendi. Até o pequeno X pareceu um pouco surpreso. O que Sir Godfather está tentando dizer é que toda a água e nutrientes do mundo conectados à passagem foram sugados por alguma substância. Sim, esta é a única explicação plausível em que consigo pensar. Shen Shen assentiu. Os dados extraídos do ar também refletem a mesma teoria. O ar no mundo de passagem contém um teor de oxigênio 5% maior. Isso não se alinha com a característica das plantas que absorvem dióxido de carbono e produzem oxigênio. Quando você leva em consideração o campo dos fragmentos cristalinos, a resposta é revelada: uma planta alienígena que pode produzir cristais drenou completamente a Terra. De acordo com o enredo da série, a planta alienígena não morreu na sequência. O pequeno X perguntou interrogativamente: se o mundo conectado à passagem é o mundo da crônica, como pode existir esse tipo de paradoxo? Isso tem a ver com a teoria do universo paralelo. Shen Shen pensou por um momento antes de explicar melhor. No experimento do gato de Schrödinger, um gato que está vivo e morto permanece em um estado de superposição quântica. Somente quando você abre a caixa é que o estado da função de onda do gato entra em colapso e ele cai em um estado verdadeiramente fixo. Para colocar isto em termos de um universo paralelo, não existe colapso de estado de função de onda. Isso porque ao realizar esse experimento o universo já está dividido em dois. Em um dos universos o gato já está morto enquanto no outro universo o gato ainda está vivo. Se a fórmula do sistema de função de onda antes de abrir a caixa for, você não sabe se o gato está vivo maior que x1, raiz quadrada 2, gato morto maior que x, decaimento atômico maior que mais, gato vivo x, sem decaimento atômico, então depois de abrir a caixa, o sistema é influenciado por sua interação com a caixa e se torna 1, raiz quadrada 2. Você sabe que o gato está morto maior que x, gato morto maior que x, decadência atômica mais, você sabe que o gato está vivo maior que x, gato vivo maior que x, sem decadência atômica maior que. Isso significa que universos paralelos representam possibilidades ilimitadas. Shen Shen explicou, uma das séries de paradoxos, o paradoxo do avô, de que se fala na roda do multiverso refere-se ao chamado universo paralelo. Existem muitas dimensões em um universo. Um multiverso é composto por incontáveis universos paralelos, enquanto um universo paralelo se refere a uma divergência do universo original. É um universo alternativo que se assemelha muito ao universo original, mas tem semelhanças distintas. É exatamente como o universo do filme que criei e o universo que a passagem leva compartilham histórias semelhantes, mas devido a certos fatores, há uma distinção crescente entre os dois que leva à formação de dois mundos completamente separados. Esta é apenas uma das muitas razões. Shen Shen elaborou ainda mais, é claro que o filme já afirma que a planta estava morta. No entanto, alguém tem provas de que não existem outras plantas encontradas no universo? Não se esqueça, as plantas úteis foram capazes de se comunicar telepaticamente. Talvez a chegada da primeira planta à Terra tenha atraído outra planta capaz de consumir planetas. Fim do capítulo.